Boa tarde. Mais um devocional. Acredito que seja o sexto consecutivo. Propósito de, pelo menos toda segunda-feira, a gente compartilhar algo da palavra de Deus para que possamos meditar em uma determinada passagem durante a semana. Mas isso também não nos isenta de deixarmos de ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas, durante a semana, né? Que é apenas para a gente ter um momento entre nós, para juntos refletirmos sobre uma passagem específica da Bíblia. Hoje, segunda-feira, nós estamos no dia 26 de setembro de 2022. Uma segunda-feira chuvosa, um friozinho bem gostoso. Então, acredito que cada um na sua contextualização diária possa desfrutar de momentos legais, né? Deus possa abençoá-los. Eu gostaria de meditar com vocês sobre uma passagem bem conhecida que está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. E Mateus capítulo 5 é algo muito interessante, porque começa o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, como alguns conhecem. E nesse texto em específico, no começo, a gente vai se deparar com um trecho conhecido como as bem-aventuranças, né? Onde Jesus traz aqui alguns ensinamentos sobre as bem-aventuranças. E no versículo 1 diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Eu estou lendo aqui felizes, mas a grande maioria das versões diz bem-aventurados. Eu estou lendo na versão NVT, então se você for ler na versão Almeida, qualquer uma das Almeidas, ou NVI, vai estar provavelmente bem-aventurados. E continua, né? A gente viu aqui, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes ou bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Olha só que interessante. A gente vê aqui Jesus diante de pessoas extremamente carentes da presença de Deus. Eram pessoas que, na sua grande maioria, judeus, povo de Israel, conhecido como povo de Deus. No entanto, a gente se depara com não só com esse texto, mas com diversos textos aqui dos evangelhos,
em que claramente as pessoas estavam carentes da presença de Deus. Pessoas que viviam segundo uma tradição e somente o que prevalecia era essa tradição. As pessoas religiosas naquele período diziam-se conhecer a Deus, mas já havia perdido totalmente a essência do relacionamento com Deus. E naquele período, as pessoas que simbolizavam, pelo menos poderíamos dizer dessa forma, que representavam a Deus religiosamente, eram os fariseus, os sacerdotes, eram os escribas, tinha algumas linhagens dos saduceus, os zelotes. Eram pessoas religiosas, mas cada um com, digamos assim, com seus ideais específicos, né? E as pessoas tinham essa carência porque nenhum deles tinham consciência, nenhum desses grupos religiosos tinham consciência do que eles precisavam representar para o povo. E por isso o povo encontravam-se numa carência de Deus, onde procurava a presença de Deus, se relacionar com Deus, mas eles não sabiam. E Jesus chegou justamente nessa época. E ele veio para promover o reino de Deus aqui na terra, para falar sobre as coisas de Deus Pai, porque Jesus é Filho de Deus, é Deus Filho. E quando Jesus cumpriu todo o seu propósito aqui na terra, veio o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Então nós temos a consciência de que Deus, em Jesus, ele se revelou de uma forma maravilhosa entre a humanidade. E nesse texto específico nós vemos também que Jesus, ele se compadecia das pessoas. Jesus tinha amor, tinha misericórdia. Jesus, ele era extremamente altruísta. E o que seria isso em linhas gerais? Seria uma pessoa que se sacrificava em favor de outras pessoas. E foi isso que Jesus fez até o final. Jesus não se deixava permitir observar o sofrimento de alguém sem tomar uma atitude. E é isso que faz com que nós olhemos para Jesus também e, de alguma forma, temos que desejar ser parecido a Cristo. E ele diz aqui que bem-aventurados são os que choram, os humildes, os pobres de espírito, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos, os de coração puro e os que promovem a paz. Jesus, sendo a imagem perfeita de Deus que habitou entre nós, ele, como ser humano, Jesus passou por diversas dificuldades. É isso que diz lá em Hebreus capítulo 4. Por isso ele, melhor do que ninguém, compreende o nosso sofrimento, o seu sofrimento que você está passando. Cristo, ele compreende muito bem as suas dificuldades, as minhas dificuldades. Jesus, ele sabe que enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por diversas situações difíceis. É isso que ele diz lá também, em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos e que devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aqui nesse texto, a gente vê que as bem-aventuranças de Jesus está baseada em nós olharmos para ele. E além de olharmos para ele, colocarmos a nossa confiança
extremamente nele, totalmente. Sermos dependentes do Senhor. Porque não tem como nós sermos consolados se não for por Ele. Uma pessoa ou outra, um familiar, um amigo, um irmão em Cristo, podem nos consolar. Mas aquele consolo que alcança o fundo do nosso coração, somente Cristo consegue alcançar o fundo do nosso coração, nos consolando. Existem algumas palavras, alguns termos teológicos que são conhecidos como graça comum e revelação geral. Os dois estão associados juntos. E eu vou explicar o porquê e como. A graça comum é uma espécie de bênção, de dádiva que Deus dá a todos, a todas as pessoas do mundo inteiro. Independente de ser cristão ou não. A pessoa pode ser ateu, não acreditar em nada. A pessoa pode não gostar de Deus, porque tem um ateu que não acredita em Deus, não acredita em nada. Ele só vive. E tem aqueles que, de alguma forma, mostram uma certa antipatia, talvez não seria a palavra correta, mas não gostam de Deus. Uma antipatia para Deus, né? Contra Deus. Mas, independente da crença religiosa, todo mundo usufrui dessa graça comum. Por exemplo, a chuva que está caindo. A chuva que está caindo, ela alcança todas as pessoas, né? Naquele raio onde está caindo a chuva. Então, se o lavrador, aquele que tem a sua plantação, o agricultor, na nossa linguagem hoje, se o agricultor não acredita em Deus, mas tem a sua plantação, a chuva vai cair na plantação dele da mesma forma. Se tem aquele que acredita em Deus, é temente a Deus, e tem a sua plantação, também vai cair na plantação dele. O sol da mesma forma. O sol não se limita só a um grupo específico de pessoas. O sol e a chuva está para todos. Para os bons e para os maus. Então, nesse aspecto, Deus não faz a acepção de pessoas. E tem a revelação geral que está intrincada com essa questão da graça comum. A revelação geral é a mesma coisa no sentido de que Deus se revela a todos. E se revela como? Também por meio da chuva, também por meio do sol, por meio da natureza. A gente olha para a natureza e a gente fica imaginando como é perfeito a criação. Como é perfeita a criação. A gente observa cachoeiras, grandes cachoeiras, montanhas, os mares. A gente observa a grande variedade de espécies que existem dentro dos mares, dos oceanos. Tantos peixes, tantos seres. E a gente fica boquiaberto com a sabedoria, o poder de criatividade de Deus. E Deus se revela à humanidade por meio da criação, por meio do universo. Toda a existência, tudo aquilo que nós observamos à nossa volta, é criação de Deus. Então é Deus se revelando a todas as pessoas por meio da criação, por meio da natureza, por meio do universo. Deus se revela. Mas nem todos, infelizmente, têm essa consciência da graça comum e da revelação geral. No entanto, existem aqueles que estão muito atentos à graça especial. E o que seria essa graça especial? Graça especial é algo que Deus oferece. E oferece a um determinado grupo de pessoas, talvez não seria essa palavra correta, mas que Deus se coloca a pessoas que
entenderam a revelação especial de Deus. E que são dois termos que estão intrinsecamente conectados, estão muito juntos. Então, a revelação especial, diferente da revelação geral, é a forma como Deus se revela aos seres humanos. E essa revelação especial está basicamente em dois pilares. São as Escrituras Sagradas, a Bíblia que nós temos, que você talvez tenha na sua casa ou no seu aparelho celular. A Bíblia é uma revelação especial de Deus. E a outra revelação especial de Deus que está no top dos tops do top é o próprio Jesus. Jesus é a mais perfeita revelação especial que habita e que habitou entre a humanidade. Jesus, assim como está lá no Evangelho de João, onde um dos seus discípulos, se eu não estiver enganado, em João capítulo 14, ele diz, o discípulo diz a Jesus, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. E aí Jesus fala, como é que é? Estou há tanto tempo com vocês e vocês me dizem, mostra-me e mostra-nos o Pai? E aí Jesus completa, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque tudo aquilo que eu falo e compartilho com vocês é aquilo que eu ouvi e presenciei do Pai. Então Jesus é a revelação perfeita, especial de Deus. Jesus se revelou a nós, mas nem todos nós percebemos e damos importância a essa revelação especial. Então a revelação especial de Deus está em Cristo e na Bíblia. E isso faz com que a gente usufrua do que eu disse anteriormente, da graça especial. E essa graça especial só tem direito, segundo as Escrituras Sagradas, lá no Evangelho de João, ali pelo capítulo 1, versículo 14 ali, aqueles que receberam a Cristo, que entenderam, que foram tocados para perceber essa revelação especial, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, a gente está diante de uma sociedade não muito diferente da que era nos tempos de Jesus. Independente dos avanços tecnológicos, vivemos em um contexto onde a corrupção do ser humano só se fez aumentar. Mas havia corrupção já naquele período. Haviam pessoas que acreditavam em Jesus, sim, mas haviam pessoas que não acreditavam em Jesus. E Jesus, ele se revela ainda hoje para essas pessoas que estão com sede de justiça, para essas pessoas que choram e não são consoladas porque ainda não perceberam que a consolação verdadeira vem de Jesus. Jesus pode consolar o nosso coração. De repente pode consolar o seu coração nesse momento que você está abatido, abatida. Jesus, ele passou por diversas situações, inclusive de sofrer, de chorar, de ser humilhado. E é isso que Hebreus capítulo 4 diz. Ele melhor do que ninguém conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. E é por isso que ele nos garantiu essa promessa, ou essas promessas, nesse trecho das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Quem sabe você tem procurado ser consolado em lugares que não deveria ser a sua procura. Você sabe que você tem suas limitações, nós temos as nossas limitações, mas em Deus nós somos completados. E é através dessas limitações que nós devemos olhar para Deus, olhar para Jesus e colocarmos ainda mais a nossa dependência no Senhor. Quando nós choramos, nós
choramos e devemos chorar mesmo para colocar aquilo que está dentro de nós para fora. Mas choremos diante de Jesus. Que Ele sim, Ele nos consola. E vamos olhar para aquilo que Cristo pode fazer por nós. Cristo, Ele pode fazer muita coisa por você. No entanto, nós devemos ter as expectativas corretas em Deus. E essas expectativas é de desfrutar de um relacionamento com Cristo, de herdar a vida eterna que só vem dele, não vem de outro, e de poder colocar as nossas expectativas salvíficas, né, de salvação e de vida plena aqui na terra, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa colocar no Senhor as suas expectativas, que você possa buscar essas bem-aventuranças em Jesus, independente de como você estiver. Se você deseja ter um coração puro, se você quer ver Deus realmente, comece a limpar o coração. Que essa limpeza possa partir de mim também. Que essa purificação, os corações purificados, possam ver Deus, porque no sentido de que dificilmente nós conseguiremos ver maldade nas ações, mas iremos ver a ação de Deus nas ações que estiverem à nossa volta. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou colocar também esse devocional em outras plataformas. Vou colocar no meu canal no YouTube. Se você está assistindo até o final, aproveita e dá uma passada no meu perfil, né, na minha bio, e acesse o link lá e veja se você tem interesse em assistir outros vídeos que são relevantes, são devocionais, são estudos, são pregações. Nós temos um conteúdo muito bom. Temos mais de 80 vídeos lá no canal. Então, que algum deles possa falar ao teu coração. E se for relevante de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Que lhe dê uma semana abençoada, debaixo da graça e da dependência de Jesus Cristo. No nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, você e toda a sua família. Grande abraço, até segunda, estaremos por aqui.